Eu quero ler nesta noite com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15. É um texto muito conhecido, que nós já estamos habituados com ele, mas eu quero trabalhar um pouquinho com esse texto nesta noite, para que nós possamos refletir e ver como o Senhor pode abençoar a igreja através da ministração desta palavra. O título é a multiplicação de pães e peixes, e o título da leitura também servirá como tema, ou título da reflexão que eu pretendo entregar nesta noite. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares, tá bom? A igreja pode permanecer assentada como está. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-o pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Recolheram-nos, digo, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, esse texto ele é um texto bastante conhecido, que provavelmente os irmãos já ouviram vários sermões com base nesse texto, inclusive uma campanha de missões, não sei se foi mundiais ou nacionais, se utilizou desse texto para que pudesse ser feita a campanha. Mas algo importante, e que às vezes passa sem que a gente perceba, que a igreja não tem essa obrigação de saber, quem tem, né? Realmente é o pastor que tem que saber para poder ensinar a igreja, é que o Evangelho de João, ele divide-se, após o capítulo 1, em 2 livros principais e muito importantes. O primeiro deles começa no capítulo 2, e vai até o capítulo de número 12, que é o livro dos sinais. E o segundo livro, o livro da glória, começa no capítulo 13, vai até o capítulo 20, e o capítulo 21 seria o epílogo, já o final do livro, né? Então é muito importante a gente perceber que eu estou dizendo que esse livro, o primeiro livro, no qual o texto que foi lido se insere, ele está no que seria o livro dos sinais. E aí, de vez em quando a gente escuta ou a gente lê na palavra do Senhor, quando estamos fazendo a leitura devocional, em algum momento de estudo, nós encontramos milagres, encontramos sinais, encontramos prodígios. Será que é tudo a mesma coisa? Será que existe diferença
Então, por que o capítulo 2 até o capítulo 12 do Evangelho de João é considerado o livro dos sinais? Por que João se refere a esses sinais? Qual o objetivo disso? Até porque tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada por fazer, Deus não faz nada por acaso. Então, meus irmãos, uma coisa que nós podemos aprender é que sinais é algo visível concedido por Deus para assegurar a palavra de um profeta ou para suscitar a fé de alguém. Então, os sinais têm o objetivo de confirmar aquilo que o profeta falou, ou então para levar as pessoas a terem fé no Senhor, em Jesus. Esse é o objetivo dos sinais. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, no livro de Reis, um embate que aconteceu com Elias e os profetas de Baal. No entanto, às vezes passa sem que a gente perceba que desde o momento que Deus mandou que Elias fosse falar com o rei Acabe, por sinal o pior rei de Israel, ele já foi ali para um embate, porque eles adoravam Baal, que era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus do sereno. Então, quando ele vai lá e diz que não vai haver mais chuva em Israel, ele já está entrando num embate, numa confrontação. E aí, dali por diante, se passam rapidamente 3 anos, até que Deus mandasse que ele fosse lá falar com Acabe de novo. E quando ele chega lá, ele diz que vai chover, ele diz que iria ter chuva já em Israel. E quando ele sai dali, ele chama Acabe, fala com Acabe para mandar os profetas de Baal e de Azerá lá no Monte Carmelo, para que ali então fosse visto diante do povo de Israel quem verdadeiramente seria o Deus de Israel. E ali os profetas de Baal clamaram lá a Baal, não aconteceu nada. Mas quando o profeta Elias clamou ao Senhor, o Senhor respondeu com um sinal, enviando fogo do céu que consumiu todo aquele holocausto. Amém, irmãos? Amém. O que foi que aconteceu? O povo de Israel viu realmente quem era Deus. Através daquele sinal, o povo voltou à presença do Senhor. Amém. Além disso, existem outros sinais também que a gente poderia citar na Bíblia e que mostram realmente essa manifestação do poder de Deus, levando a pessoa à fé. Lembram quando Eliseu foi visitado por Naamã? Eliseu falou para ele: vai lá no rio, se banha 7 vezes, você vai ficar curado. Ele não quis ir, mas ele foi, e quando ele se banhou lá as 7 vezes, ele ficou totalmente curado. E depois ele foi lá até o profeta Eliseu, declarando a sua fé no Deus vivo. Amém, irmãos? Amém. Isso é sinal, com o objetivo de levar alguém a depositar verdadeiramente a sua fé na pessoa certa, no Deus certo, naquele que realmente pode nos proporcionar vida. Existem também os prodígios. É o que acontece na natureza, algo inexplicável, mas que tem relação com Deus, onde Ele opera por cima da própria lei da natureza para dar um sinal às pessoas. Existem também alguns exemplos do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele manda o mar se acalmar, o vento se calar. Ali também há um sinal do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo paz àquela confusão, àquele momento em que seus discípulos estavam todos temerosos, pensando que poderiam perder a vida. Já os milagres, na verdade, é uma demonstração do poder de Deus, né? Milagre é uma manifestação do poder de Deus. No entanto, nem sempre o milagre é suficiente para levar uma pessoa a ter fé, a confiar em Deus. Tem gente que recebe um milagre, uma cura ou alguma coisa, e para ele é suficiente. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que não é. Na verdade, quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para glorificar o nome do Senhor. O que adiantou o milagre na vida deles? Não adiantou de nada. Ainda que mostrasse o poder de Deus, não foi suficiente para que aquelas pessoas entendessem quem era a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ali se encontrava, para que eles pudessem então voltar e fazer como aquele que voltou agradecido e recebeu aquela palavra
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que ele estava salvo. Então, os milagres, o poder, a força, se refere a atos poderosos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, para realizar uma cura, para promover a ressurreição, e nós encontramos mais esta expressão nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se referindo mais a milagres, enquanto o evangelista João prefere trabalhar com a questão do sinal para conduzir as pessoas a confiarem e entregarem sua vida, como foi ministrado aqui ainda há pouco, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto lido, portanto, encontra-se naquilo que seria o primeiro livro, ou seja, o livro dos sinais, que revelam, meus amados irmãos, o plano de redenção desse nosso Deus maravilhoso, na pessoa do seu Filho unigênito, tanto que o evangelista João, no capítulo 1, versículo de número 14, ele se refere a Jesus nesses termos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vamos observando o evangelista João, ainda que trabalhe mais essa questão do milagre, a partir do capítulo de número 2, ele já vem fazendo uma introdução no capítulo anterior, para que as pessoas possam ter um olhar diferenciado para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entender nele o Redentor da humanidade. No capítulo 3 do Evangelho de João, por exemplo, há ali um relato de uma visita noturna que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebeu de um importante líder do judaísmo naquela ocasião, cujo nome era Nicodemos. Ele se aproxima de Jesus nos seguintes termos: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Irmãos, analisando esse texto, na língua portuguesa mesmo, nós vamos aprender algumas coisas importantes. Quando ele chega para Jesus, ele usa o vocativo, Rabi, ele chama Jesus. E ele diz, Rabi, vírgula, sabemos. Quem sabemos? Nós. Se nós formos analisar sintaticamente, nós vamos descobrir que o sujeito ali é um sujeito desinencial. Se é ele que está falando com Jesus, por que nós? Porque não era somente ele que reconhecia a figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa, Rabi, sabemos. Quem sabemos? Nós, que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. E aqui nem aparecem esses pronomes pessoais porque na língua grega normalmente ele não é utilizado, a não ser quando se queira dar ênfase à pessoa que esteja praticando a ação verbal. Então ele diz, Rabi, sabemos, nós, que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não for comigo. Particularmente, meus amados irmãos, eu encaro essas palavras de Nicodemos como uma honesta declaração de fé. Quando ele diz isso, meus irmãos, ele não fala da boca para fora. As palavras de Nicodemos é algo que eu tenho a nítida impressão, olhando o texto, ainda que haja comentaristas que pensem diferentes, mas eu acho que ele está falando algo que vem de dentro para fora, como você fez quando estava cantando aqui. É algo que vem de dentro para fora, não uma coisa que alguém ensinou, responde isso, fala aquilo. Não, ele chega e fala, Rabi, sabemos que és mestre, porque não é possível, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer essas coisas que você está fazendo, porque nos conduz a uma fé diferenciada. Então ele fala de dentro para fora, não é de fora para dentro. E se nós trabalharmos de acordo com a lei e com a ação do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, nós vamos ver a diferença de um e de outro. Porque enquanto a lei mostra a incapacidade do homem
e a sua carência de Jesus, o Espírito Santo entra no coração e mostra para ele que ele é um pecador e que ele precisa da graça de Deus sobre a vida dele. Amém? Amém. É o Espírito Santo. Então a gente aprende muito com essas coisas, ainda que às vezes passe sem que a gente se dê conta de parar para refletir. Afinal, ele, Nicodemos, estava na presença de Jesus. E tal presença causa em nós certos sentimentos que às vezes nós não conseguimos expressar através de palavras, seja oral ou escrito. A gente não consegue. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala que quando ele subiu lá ao terceiro céu, ele viu coisas inefáveis que o homem não consegue falar. O que ele viu são coisas tão fantásticas, tão maravilhosas, que o entendimento humano ou a nossa limitação humana é incapaz de produzir através da oralidade alguma coisa que possa traduzir a maravilha que foi a experiência vivida por Paulo. Por isso, meus irmãos, a multiplicação de pães e peixes é um sinal que mostra que Deus conta comigo. Você pode dizer isso? Deus conta comigo. Fale. Deus conta comigo. Olha, prestem atenção. Eu estou dizendo, Deus conta comigo. Eu não estou colocando vírgula aí. Se eu colocar uma vírgula, vai ficar diferente. Eu estou dizendo assim, Deus, estou chamando Ele, conta comigo. Mas quando eu falo direto, Deus conta comigo, eu preciso ter esse entendimento de que o Senhor realmente conta. Então fala para o teu irmão aí, o Senhor conta contigo. Fala para ele aí. O Senhor conta contigo. Amém? É importante a gente entender isso. Porque eu vi aqui a palavra do pastor quando ele estava ministrando, chamando para evangelização, chamando para oração. Eu fico ali só bebendo. Fico só bebendo. Quando eu me converti, na Igreja Batista em Jardim São Bento, eu cheguei lá com 18 para 19 anos. Eu só tinha o ensino fundamental. Fui namorar a irmã Rosa. A irmã Rosa me perguntou, você tem trabalho? Eu falei, não. Você tem profissão? Também não. Você tem como casar comigo? Eu falei, também não. Só saía não. E aí essa irmã que foi chamada à presença do Senhor, Guiomar da Silva Pereira, ela liderava um grupo de oração todo dia de manhã lá na igreja. Não era só terça-feira não, pastor. Era a semana inteira. E eu participei desse grupo. Daí eu fiz um concurso público, fui aprovado. No ano seguinte, em casa. Passado algum tempo, o Senhor me chamou para o ministério. Mas aí eu fui lá estudar, aí consegui algumas promoções, tá? Depois fui para o seminário. Criei minhas filhas na presença do Senhor. Tudo por conta da oração. A irmã Guiomar dizia o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quer o poder de Deus na sua vida? Vem. Vem para cá participar da oração. Não sei se é aberto para todo mundo, pastor. Desculpa, já estou me intrometendo aqui. Mas nós precisamos orar para alcançarmos esse objetivo. Esse sinal aparece nos 4 evangelhos, da multiplicação de pães e peixes. Seria importante destacar que em Marcos há um registro de como Jesus enxerga a multidão.
Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Marcos capítulo 6, versículo de número 34, traz esta orientação. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus, quando ele olha para as pessoas que estavam ali o seguindo, o olhar dele é um olhar compassivo. Jesus, ele sente misericórdia daquelas pessoas. Ele não tem um olhar indiferente para aquelas pessoas que estão perecendo sem Cristo e sem salvação. Eu não combinei nada com o pastor, mas ele está falando, vamos evangelizar. Mas a prática da evangelização, do compartilhar da palavra de Deus, carece de que nós tenhamos esse olhar de misericórdia por aqueles que estão perecendo sem Cristo e sem salvação. A compaixão de Jesus pelas pessoas foi a causa direta, meus amados irmãos, dele ter vindo a este mundo, dele ter feito tantos milagres, dele ter realizado tanta coisa em função das pessoas, porque ele tinha um olhar compassivo. Ele via as pessoas e a sua carência, a sua necessidade. E além disso, ele diz que eram como ovelhas que não têm pastor. O pastor que Jesus se refere é alguém que, com carinho e amor, novamente eu tenho que chamar a atenção aqui para algo importante. Não é só falar carinho e amor, é com carinho e amor. Há uma conjunção aditiva. Às vezes a pessoa pode até fazer a coisa com jeito, com carinho, mas vai faltar o amor. Não. Uma coisa não pode existir sem a outra. Eu tenho que lançar, eu preciso lançar um olhar compassivo para as pessoas. Eu preciso fazer tudo o que estiver ao meu alcance com carinho e colocando ali o meu coração, o meu amor. Porque aí as pessoas vão olhar para mim e vão enxergar Jesus na minha vida. Em Mateus 14, também trabalhando esse mesmo texto, no versículo 4, em resposta à sugestão dos seus discípulos, para que eles abandonassem as pessoas, Jesus disse: não é mister que se vão, dai-lhe voz de comer. Para eles ali, devido à sua incapacidade, à sua limitação, à sua impotência, a melhor coisa era mandar aquele povo embora. Mas Jesus falou que não. Jesus falou para que eles dessem de comer. Às vezes, irmãos, quando nós, na nossa limitação humana, na nossa fragilidade, às vezes a gente olha assim e a gente não vê possibilidade de fazer nada. É verdade ou não é? O problema é muito grave. E não vai ser a PIB da Cancela Preta que vai resolver o problema do mundo. Mas ainda assim, havia ali 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Há quem diga que se aproximasse ali de 20.000. Eu vou diminuir um pouquinho, 15. Aqueles homens ficarem sem saber o que fazer é uma coisa o quê? Natural. Comparado aos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele apresenta alguns detalhes que são exclusivos. João dá a localização como sendo o outro lado dito do Mar da Galileia, verso 1, que na época era chamado de Mar de Tiberíades, por causa de uma cidade que foi construída às margens ali daquele lago, no ano, aí varia, uns vão dizer que foi o ano 20, outros vão dizer que o ano foi o ano 26, entre 20 e 30 da nossa era. Os sinais de Jesus em favor das pessoas doentes também atraíam as multidões. Verso 2 do Evangelho de João, capítulo 6, que nós lemos. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então o evangelista João ele faz questão de destacar a necessidade de nós lançarmos um olhar diferenciado. É necessário que a gente olhe as coisas que estão acontecendo à nossa volta para nós podermos usufruir mais da presença de Deus na nossa vida. O hino que estavam cantando aqui era um momento de oração. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me abençoa, me ajuda, renova a unção sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra e abençoar o Teu povo.
Fiquei pedindo ali. Porque eu aprendi com Jesus que sem Ele não sou nada. Foi Ele que me ensinou. Se a gente não lançar um olhar para discernir as coisas que estão acontecendo à nossa volta, irmãos, aí a gente depois vai embora, parece que cumpriu um ritual religioso. E a proposta não é essa. A proposta é promover a solidificação espiritual. Amém. Prestar atenção. Desde o momento que o menino ali, Felipe, Tiago, começou a cantar, eu estou só prestando atenção para ser abençoado, para ver o quanto Deus vai falar comigo. Chamou minha atenção aqui já. E a gente vai aprendendo, mas tem que ter um olhar que promova discernimento espiritual, senão não acontece nada. Só João informa que era período de Páscoa. Isso não foi por acaso, uma vez que a Páscoa foi o começo da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E eles foram conduzidos, é um sentido real, né, mais voltado para a verdadeira liberdade. E já na caminhada pelo deserto, eles foram alimentados com o maná. A exemplo do que ocorreu naqueles dias, meus amados irmãos, nós estamos vivendo um período de tempo em que muita gente está como aquelas pessoas daquela multidão, sem saber para onde ir. Nós estamos vendo esse período de tempo. Nós estamos, o Brasil, eu estava conversando aí com o pastor, o Brasil vive hoje uma crise financeira, é verdade ou não é? Crise política, concorda? Sim ou não? Sim. Crise ética. Por quê? Os políticos nossos são umas vergonhas. Eles não se entendem. E quando a gente entende que fazer política é administração pública, visão do bem-estar do povo, e a gente vê essas pessoas querendo cuidar dos seus interesses pessoais, eles não estão fazendo política, estão fazendo politicagem. Eles não são políticos na essência da palavra, são politiqueiros. E aí há uma crise na saúde, há uma crise econômica, as pessoas estão desempregadas sem saber como vão sustentar a família. Eu tenho que parar de falar, senão eu choro. Pessoas morrendo, entregues à própria sorte. Quando nós prestamos atenção, meus amados irmãos, nós vamos ver que as pessoas estão sem ter como prover o sustento da sua família. Esse é um problema sério no mundo inteiro. Duas das maiores economias do mundo estão com problemas, Estados Unidos e Alemanha. A situação está complicada. E para a gente aqui não é diferente. As pessoas não têm onde se tratar, crise na saúde, as pessoas estão desprotegidas, e assim elas estão sem futuro e sem esperança. Quando isso é uma constatação. Mas nós, como igreja, como povo de Deus, eu trago uma palavra para a igreja aqui na Cancela Preta, às vezes a gente pode se sentir impotente diante dessa situação. Mas aquilo que chegar às nossas mãos para fazer, nós temos que fazer da melhor maneira possível. Amém, irmãos? Amém. Porque pode ser que em algum momento o Senhor vai utilizar você para levar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, para você orientar a pessoa do ponto de vista espiritual. Eu me atrevo a dizer que provavelmente Deus vai falar com você e você em algum momento vai ter que levar uma palavra para alguém. Ou vai ter que ajudar alguém.
Como? Eu não sei. Mas na hora o Espírito Santo vai te falar ao seu coração, para que você entenda qual a carência daquela pessoa, para que ela seja ajudada por Deus através da sua instrumentalidade. Amém. Glória a Deus. Em Mateus 14, verso 4, quando ele diz: não é mistério que se vão dar-lhes voz de comer, nós percebemos que Jesus contava com a participação dos seus discípulos no enfrentamento do problema. E isso não deve ser ignorado. Por isso que desde o começo eu pedi para que vocês falassem para Deus: Deus, conta comigo. Se você assumiu um compromisso diante do Senhor naquele momento, você está vendo que à medida que nós vamos trabalhando a palavra do Senhor, você vai vendo que esse comprometimento, ele vai ficando cada vez um pouco mais sério. Colocar-se à disposição de Jesus e permitir ser usado por Ele, fará com que as pessoas vejam o Senhor agindo na sua vida e através dela. E isso vai atrair pessoas para Jesus. Porque o Senhor hoje, Ele age através da igreja. E não sou eu que quero, não. É o evangelista João que diz, né? E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam. Então, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós compartilhamos da palavra de Deus, eu não sabia que ia ter essa peça aqui, do adolescente comprometido com a palavra do Senhor e o outro um pouco distraído. Todos nós podemos ser usados pelo Senhor. Às vezes as crianças pensam que não é verdade. A criança pode ver um coleguinha na escola, às vezes triste, que às vezes tem um problema em casa, e normalmente esses problemas em casa refletem na escola, no rendimento. A criança pode falar para o coleguinha: você quer que eu te ajude em oração? Vamos orar ao Senhor pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua casa. Pode ou não pode, pastor? Pode? O Senhor é o pastor das crianças. Todos nós podemos. Local de trabalho é o momento de nós sermos usados por Deus para que o Senhor leve a palavra de conforto e consolo, que às vezes a pessoa nem sabe, mas Ele está edificando a vida do outro, como a minha vida foi edificada aqui. Eu estou sentado ali só recebendo, para que o Senhor seja glorificado. Colocar-se à disposição do Senhor Jesus é fundamental. E é importante lembrar que Jesus havia acabado de receber, de acordo com o evangelista Marcos, a notícia da morte de João Batista, que foi degolado na prisão por ordem de Herodes. Então Jesus estava passando por um momento muito difícil. Ele estava num período de luto, mas ainda assim aquelas pessoas estavam precisando dele. E não foi por conta do período de luto que ele estava passando, pela dificuldade do momento que ele estava vivendo, que ele deixou de abençoar aquelas vidas. Então, às vezes, nós precisamos ter esse entendimento. Nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas, mas nós temos Deus. E com Ele, o Senhor vai nos abençoar, vai nos fortalecer, para que nós possamos abençoar outras vidas. Amém, Amém, irmãos? Amém. Eu li que as tragédias da vida não são impedimentos para praticar o amor e nem barreiras para abençoar o próximo. Então nós temos dificuldades, temos os nossos problemas, mas isso não pode ser um impedimento para que você demonstre amor e abençoe a vida das pessoas que o Senhor colocar no seu caminho. Amém? Além disso, a multiplicação de pães e peixes é um sinal de que Deus não deixará você sozinho. Deus não vai deixar você sozinho. É preciso a gente crer nisso, porque senão a gente se acovarda e não faz nada. Se torna uma pessoa egoísta e não tem coragem de abençoar a vida de ninguém. A multiplicação de pães e peixes é um sinal
de que Deus não deixará você sozinho. Deus está comigo. Você pode dizer isso? Deus está comigo. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor está contigo. Fala para ele aí. Amém? Nós não vamos fazer nada na nossa força, nem no nosso braço. Nós faremos menção do nome do Senhor. E é assim que Deus vai nos abençoar. Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Digo, verso 5. Tal pergunta pode ser encarada como um teste ou um exercício para desenvolver a fé de Filipe. Se você achar que é um teste, para ver a fé dele. Mas se você achar que é um exercício, então é para que Filipe exercitasse a sua fé. O que eu vou fazer? Sou um ser humano comum, não tem como resolver nada. A pergunta foi feita para Filipe, porque Filipe ele era daquela região, de acordo com o evangelista João, no capítulo 1, versículo de número 44, que diz que Filipe, André e Pedro eram daquela região ali de Betsaida. Então, quando ele pergunta, é porque ele sabia que Filipe conhecia aquela região ali. E isso me leva a pensar, irmãos, que nós precisamos ter um olhar, né, de onde nós estamos, quem são os nossos vizinhos, o que ele está precisando. Tem alguém doente? Posso fazer uma visita? Faleceu alguém? Eu posso ir lá no sepultamento, levar uma palavra? Às vezes essas pessoas ficam sem saber o que fazer. É verdade ou não é, pastor? Eles não sabem o que fazer. Quando chega um crente, eles dão graças a Deus para que o cristão possa ir lá levar uma palavra de consolo, fazer uma oração. Não é assim que acontece? Quem conhece a região tem que ficar atento a isso. Amém. E aí nós vamos nos fazendo relevantes ali na comunidade. Certa vez lá na igreja, eu falei com a irmã que se houvesse algum falecimento, alguma coisa, eu estaria à disposição para levar uma palavra e tal. Fiz um programa, aí aconteceu lá um garoto que morreu, e eu fui lá na associação de moradores, levei o programinha. A mãe do menino de 9 anos ficou assim me olhando espantada, que ela não sabia, eu sabia o nome dela, o nome da criança, passaram tudo para mim. Fiz o programinha que já ficava pronto lá no computador. A igreja foi lá e nós chegamos lá, louvamos o Senhor, levei uma palavra de consolo, de conforto. A irmã, a senhora lá, ela estava desesperada, o desespero passou pela ação do Espírito Santo. E um monte de gente se converteu, amém, irmãos? Amém. Mas você tem que olhar, prestar atenção. Felipe, onde nós vamos agir? O que eu posso fazer? Como eu posso me fazer presente? A resposta de Filipe não me causa estranheza, porque dificilmente ele pensaria em Jesus provendo sustento pelos seus próprios meios, né? Naquele momento ali tão complicado. No verso 7, Filipe diz que seriam necessários 200 denários, não seriam suficientes para comprar tanto pão, para alimentar aquela quantidade de pessoas. E quando nós olhamos o evangelista Marcos, no capítulo 6, verso 37, ele também fala esse mesmo valor. E em Mateus, no capítulo 20, também nesse mesmo texto, registra que um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então, se nós formos aí avaliar um trabalhador braçal, um ajudante, que receba aí R$60 por dia, é pouco, né? Mas 200 dias de trabalho dariam quanto? 60 vezes 12, vezes 200, 12 mil. Nos dias de hoje, mesmo que tivesse ali 12 mil reais, não seria suficiente para comprar pão para alimentar toda aquela gente. Não tinha, não era suficiente.
Filipe está sendo realista, olha. Nem 200 denários aqui seria o suficiente para a gente alimentar esse povo todo, e nem teria onde encontrar todo esse pão, né? E André apareceu com a sua pequena contribuição de 5 pães e 2 peixes doados por um rapaz adolescente. Oh, glória a Deus! Né? E ele mesmo sabia que não era muita coisa. O que é isso para tanta gente? Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, que tem me ajudado muito na minha vida, como crente, né? Meu tempo lá no quartel, eu li um pensamento que diz o seguinte: nas grandes coisas que não podemos fazer e nas pequenas que não gostamos de fazer, está o perigo de não fazer nada. Ah, isso aí eu não vou fazer não. Não, isso aqui para mim não, isso aqui não. Isso aqui eu não faço, não, isso aqui eu também não faço. Não, aquilo ali eu não posso fazer. E aí não faz nada. André chegou lá com 5 pães e 2 peixinhos. Ele deu a contribuição dele. Lendo um livro, Uma Igreja com Propósito, o autor, ele fala de uma coisa que aconteceu na igreja dele. Tinha um irmão que ele sempre dava um dia da semana para consertar o carro dos irmãos, o carro mais velho. Ele ia lá e consertava. Na semana seguinte, o carro velho que ele acontecia, quebrava de novo. E ele começou a observar que vários irmãos tinham uma condição financeira melhor, que trocavam de carro. Então ele falou com o pastor e perguntou se esses irmãos poderiam doar os carros que eles trocavam para a igreja. E aí começaram a doar os carros, ele ia lá fazer uma revisão, e aí o pastor começava a fazer um culto e entregava a chave de um carro bem moderno para aqueles irmãos que não tinham, que tinham um carro muito velho. A coisa se espalhou que foi necessário eles comprarem, alugarem, não sei, não lembro, essas carretas imensas que transportam carros por cegonha, para que pudessem ir buscar os carros que eram doados para aquela igreja. O negócio cresceu. Então olha para mim aqui, olha aqui para mim, presta atenção aqui. Às vezes você pode pensar que o que você vai fazer é insignificante, não é muito importante, mas comece a fazer. Amém. Glória a Deus. Coloque-se à disposição. Dê a sua contribuição, por menor que seja. Pastor, meu irmão estava aqui ministrando a questão do dízimo aqui, e lá na igreja do Triunfo, eu falo para eles que dízimo, presta atenção aqui, não é uma questão de valor. Dízimo é uma questão de fidelidade. Dízimo não é questão de valor, é questão de fidelidade. Amém. Para mim não tem dízimo bom, dízimo ruim, para mim é o dízimo do Senhor. Cuja responsabilidade da administração está com a tesouraria, com o pastor. Lá eu nem olho relação de dizimistas, só fico com a informação da tesoureira. Eu trato todo mundo igual. Glória a Deus. Porque a começar por mim, eu não sou melhor do que ninguém. História para sempre. Por isso, meus amados irmãos, é importante a gente observar exatamente a importância que teve aqueles 5 pães e 2 peixes, porque a partir dali, Jesus deu prosseguimento, mandando que o povo se sentasse na relva, pegou os pães e os peixes e agradeceu a Deus, e depois repartiu pelos discípulos, pelos apóstolos, que atenderam todas aquelas pessoas que ali se encontravam. Tudo o que aconteceu ali evoca, meus amados irmãos, a habilidade sobrenatural de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de promover alimento para a vida, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual.
E mais adiante, Jesus vai ensinar isso, a respeito da necessidade de buscarmos o pão que alimenta para a eternidade. E sua proximidade com a Páscoa, de acordo com o verso 4 do Evangelho de João, capítulo 6, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, lembra o maná no deserto, onde Deus, pela instrumentalidade de Moisés, alimentou o povo de Israel durante 40 anos peregrinando no deserto. Além disso, devemos lembrar que alimentar tanta gente faz alusão à imagem da provisão de Deus em atender qualquer pessoa que esteja passando por necessidade. Salmo 22, verso de número 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, porque o Senhor é o nosso Deus provedor. Amém? Amém. É isso. Isso explica a razão de João chamar a obra de um sinal, e porque a multidão concluiu que Jesus era o profeta que devia vir ao mundo, ou seja, aquela manifestação de Cristo Jesus naquele momento foi conduzindo aquelas pessoas a entenderem e a identificarem nele a figura do Messias, o ungido do Senhor, o Deus conosco, aquele que estava ali para trazer vida eterna. Jesus em nenhum momento deixou os seus apóstolos e discípulos sozinhos diante de tal desafio, bem como Jesus também não os abandona. Por isso Jesus Cristo disse que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Então, o Senhor está comigo, nós falamos aqui, Deus está comigo, e diante das adversidades, olha para mim, que você não vai ficar sozinho. O Senhor estará com você, para te ajudar, para te orientar, para que você possa levar a bom termo aquilo que o Senhor destinar às suas mãos para que seja feito. Para que seja feito. João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor. Novamente aqui, Jesus se utilizando de uma expressão que foi utilizada por Deus para se revelar a Moisés. E na gramática grega, o eu, o pronome pessoal do caso reto, ele normalmente não é utilizado, a não ser que a pessoa que esteja praticando a ação verbal, queira chamar para si a responsabilidade. Então Jesus está dizendo: eu mesmo sou, fora de mim não há pastor. Eu mesmo sou o bom pastor, artigo definido do singular. O, não é um, não, eu sou o pastor, e o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Portanto, Jesus não vai te deixar sozinho. Não fique com medo, temeroso de tentar começar a fazer alguma coisa que de repente, eu não sei, né? O Senhor esteja falando ao seu coração, você já esteja começando a pensar no seu local de trabalho, falar para o seu amigo, levar uma palavra de conforto para um familiar seu. Eu não sei, e nem quero adivinhar, porque é proibido, eu não sou bobo nem nada, né? Mas é importante que você reflita e permita que o Espírito Santo fale. Com quem o Senhor quer usar você para levar uma palavra dele de conforto, de consolo, de orientação, de direcionamento para alguém que esteja aí sem saber para onde ir. Jesus, como bom pastor, nos ama. Jesus, como bom pastor, nos protege. Jesus, como bom pastor, nos direciona. Jesus, como bom pastor, nos alimenta. Enfim, esse amor que o levou a entregar a sua vida na cruz deve levar o ser humano a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, tem a vida em seu nome. Concluindo, meus amados irmãos, eu quero dizer que a multiplicação de pães e de peixes é um sinal que mostra que Deus conta contigo, que Ele não te deixará sozinho, e que você crendo, se você ainda não fez isso, que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você há de receber a bênção da vida eterna. É necessário pensar, pedir discernimento ao Senhor, abrir o coração
e permitir que o Senhor te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém? Eu queria fazer uma breve oração. Vamos orar? Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me concede de trazer esta palavra aqui para o teu povo nesta igreja. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada um que aqui está, ó Pai, creia na tua presença na vida deles constantemente. Que eles creiam, Senhor, que eles sozinhos não farão nada, mas que o Senhor não os deixará sozinhos. E se por acaso, ó Deus, houver alguém aqui nesta noite que conseguiu entender o teu plano de redenção na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através daquela multiplicação de pães, em que o objetivo era mostrar quem era Jesus, o Deus humanado entre os homens, para que ele pudesse trazer a boa nova de salvação e conduzir todas aquelas pessoas à tua presença, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, e conceda-nos, ó Pai, uma semana abençoada na tua presença. Fica conosco e mais uma vez, muito obrigado. Que o teu Santo Espírito possa completar na vida de todos os que aqui estão aquilo que é necessário para a promoção, para promover a edificação espiritual. Eu oro a Ti agradecido em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus continue abençoando o pastor Roberto, Luiz Roberto. E boa foi esta palavra, digna de toda aceitação. Que você se sinta útil no reino do Senhor, se sinta chamado. E aquilo, a resposta de André seja a sua resposta. Ele diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para muitos? E o resto ficou por conta do Senhor. Que Deus nos abençoe e continue abençoando o pastor, sua amada igreja. Manda um abraço para o pessoal lá também. Tá bom? Se coloque de pé, vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, louvando e bendizendo aqueles que puderem, né? Estar de pé. Os que não puderem podem ficar. Alguns estão com crianças no colo. Mas a alegria maior, irmãos, é poder estarmos aqui, juntos, adorando e bendizendo ao Senhor, porque Ele vive e reina para todo sempre. Vamos orar e eu gostaria que você entregasse a tua vida, o teu pensamento, os teus projetos, os teus planos, meditando nesta palavra que você ouviu nesta noite e podendo dizer através do louvor, o ministério irá cantar: Senhor, conta comigo para esta obra. Conta comigo para glorificar o Teu nome. Conta comigo, ó Pai, para fazer a Tua obra conhecida. Conta comigo nas orações, no evangelismo. Você que não é cristão, que ainda não confessou Jesus como Teu único e suficiente Salvador, você vai ter a oportunidade nesta noite, se você quiser, e dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, faz a Tua obra em minha vida. E eu convido a todos a estarem em oração neste momento. Ore pelos seus familiares, ore pela tua casa, ore pela tua família, pelo teu emprego, pelos teus filhos. Clame ao Senhor nesta hora. Toda vez que eu te vejo, Diga para o Senhor: eu me apaixono mais. faça dessa canção sua oração. Perco a noção do tempo. Declaração do tempo. Você é o que me faz viver. Toda vez que eu te chamo, Você recebe a proteção do Senhor na tua vida. eu percebo proteção. E me sinto tão amado. E você é o que me faz Entregue teu coração a Jesus nesta noite. meu coração, meu
decisão na tua vida nesta noite. Envolve-me com tua glória. Eu decidi viver pra te adorar, com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, e eu vou prosseguir te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Entrega o teu coração a Jesus nesta noite. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim, envolve-me com tua glória. Adorando e bendizendo o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque fomos edificados e alimentados com a tua palavra. Continue ministrando aos nossos corações. Que esta semana, ó Pai, seja a melhor semana da nossa vida. Ó Deus, o mundo está em crise, mas o reino dos céus não está em crise, ó Pai. Ó Deus, só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor alimentou uma grande multidão. Ó Deus, e com o pouco que nós temos, o Senhor irá fazer muito em nossas vidas nesta semana, em nome de Jesus. Ó Deus, que a tua palavra fique internalizada em nossos corações, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre os nossos amados visitantes e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz: Amém.